Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Na verdade, nós vamos dar continuidade aqui ao que foi lido, ao que foi falado ontem, né? Então, na verdade, hoje é a continuação da mensagem de ontem. Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Vamos ler o verso de número 26, depois nós vamos lá para 42. Aí diz assim, Paulo diz assim: porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. E o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem em tábuas, outros em destroços do navio. Foi assim que todos se salvaram e chegaram em terra. Nós estamos falando aqui da viagem que Paulo estava fazendo para Roma, para se encontrar com César, pelas acusações que os judeus haviam feito. Ele já tinha estado diante do Sinédrio, diante de Festo, diante do rei Agripa. E aí ele pediu, né, como ele era cidadão romano, ele apelou para César, para se encontrar com César. E César, a gente sabe, imperador romano, ele ficava em Roma, porque nessa época Israel estava sendo subjugado pelos romanos. Então agora Paulo está fazendo essa viagem, não mais uma viagem missionária como ele costumava fazer, mas ele está fazendo uma viagem como um preso, tá ok? Então ele tinha passado por várias acusações, mas a gente viu ontem o seguinte, que nessa trajetória aí, nessa viagem, veio um grande tufão. O nome desse tufão se chamava Euroaquilão, e a Bíblia vai nos relatar aqui no capítulo 27 de Atos, que eles foram deixando se levar ao léu, eles foram açoitados severamente por esse tormental, por este tufão, ao ponto do anjo do Senhor aparecer para Paulo quando ele estava dormindo, quando ele estava descansando, e disse: olha, na verdade vocês vão parar numa ilha antes de chegar a Roma, e todos irão se salvar. Agora, o barco vai se perder, né? Então a gente aprende algo tão interessante aqui. Eu queria só frisar isso. Existem algumas perdas na nossa vida que Deus tira para que nós possamos chegar a um lugar onde nós jamais pensaríamos em chegar se nós estivéssemos nesse barco. Às vezes a gente tem alguma coisa, a gente acha que a gente tem uma base sólida, a gente acha que a gente tem um lugar de descanso, algo que seja seguro. Na verdade, aquele navio significava ali, gente, no meio de uma tempestade, no meio do mar aberto e revolto, aquele navio significava um lugar de segurança para aqueles homens. O melhor lugar que tinha para se estar no mar, ou o melhor lugar que tem para se estar no mar, é dentro de um navio. É dentro de um navio. Mas Deus disse o seguinte: olha só, Paulo, o negócio é o seguinte, cara, o navio vai afundar. Vocês vão perder o navio. Sabe por quê? Foi como nós lemos aqui. Verso de número 26 diz assim: porém é necessário, há uma necessidade de vocês pararem em uma ilha. Algo exponencial vai acontecer e eu preciso de você, Paulo. Então entenda algo aqui. Quando Deus tira algo que a gente acha que é a nossa segurança, quando Deus acaba com uma empresa, quando Deus acaba com um relacionamento, com um namoro, quando Deus tira pessoas da nossa vida que a gente acha que era segurança, quando Deus tira o nosso emprego, é porque na verdade Ele está tirando para nos dar algo melhor, para nos levar num lugar onde nós jamais pensaríamos que nós estaríamos se nós estivéssemos nesse barco. É por isso que Jeremias vai dizer no capítulo 29, verso de número 11, bem seus pensamentos que têm a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus, Ele faz isso conosco. Às vezes a gente está achando que é a nossa segurança, a nossa base, e Deus pega e diz assim: eu vou tirar, porque eu preciso de vocês num lugar, e vocês jamais chegariam neste lugar se vocês estivessem nesse navio.
E eles chegam, e a Bíblia diz que todos se salvam. E chegaram nessa terra, nessa ilha chamada Malta, e diz assim no capítulo 28, a partir do verso de número 1: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora prendendo na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele sacudiu o réptil no fogo e não sofreu nenhum mal. Mas eles esperavam que viesse a se inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse capítulo 28 é, gente, Paulo, quando ele passa por esse naufrágio, ele não fica se fazendo de pobre coitado. Tem gente que gosta de fazer de pobre coitado. Ai, pastor, sabe por que eu sou assim? Eu sou assim porque aconteceram tragédias na minha vida e eu fiquei dessa forma. A gente gosta de colocar a nossa culpa no passado. Tem muita gente que não está vivendo o presente porque ainda está lá no passado. Como é que você vai viver o presente que você está vivendo no passado? Paulo diz o seguinte: eu passei por um grande naufrágio, mas eu não vou ficar me fazendo de pobre coitado. Tem muita gente fazendo de pobre coitado. Tem muita gente, pastor, a minha vida é só sofrência. Ontem eu contei aqui, quem não veio perdeu, mas ontem eu contei aqui a história da escova de dente do papel higiênico. Quem não estava aqui ontem? Levanta a mão. Então vocês vão pegar o DVD e depois vão ouvir lá em cima, tá? Eu já contei ontem, o de ontem é de ontem. Aí eu falei assim, tem muita gente que está assim, sabe? Ai, pastor, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou, sabe, as coisas aconteceram na minha vida, eu passei por naufrágio. Ei, para de se fazer de pobre coitado. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Isso não vai te tirar do lugar de onde você está. Paulo passa por esse naufrágio, mas ele diz o seguinte: eu vou recomeçar. E a Bíblia diz que quando ele chega na ilha de Malta, ele vai catar graveto, irmão. Eu li aqui ontem no capítulo 28, mas leia aí, verso de número 16, diz assim: uma vez em Roma, então Paulo chega a Roma. Foi permitido Paulo morar por sua casa, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Gente, Paulo vai recomeçar a vida dele catando graveto. Paulo vai recomeçar a vida dele catando graveto. Quando você vai catar graveto, você cata aqui embaixo. Você não cata em cima. Tem muita gente que não consegue recomeçar porque quer começar por cima. Pastor, você sabe quem eu era? Você sabe qual é o meu sobrenome? Você sabe o carro que eu tinha? Você sabe a posição que eu tinha? Meu filho, começa recomeçando por baixo. Recomeça a sua vida por baixo, não é por cima. Aí, pastor, porque eu ganhava 20 mil reais por mês, agora eu não posso arrumar um emprego. Quem sou eu, sabe, para ficar ali recebendo 2 salários mínimos? Não, eu não posso ser, meu filho. Vai recomeçar por baixo, vai vender picolé em Marataízes na praia no verão, vai vender empadinha, vai fazer alguma coisa, recomeça por baixo. Tem muita gente que não consegue recomeçar por causa disso. Aí você fala assim, você sabe quem era Paulo? Eu disse aqui, Paulo foi um cara de muito conhecimento, o homem que melhor entendeu a mente de Cristo. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreve 13. E eu li aqui para você e te dei uma informação no verso de número 16, que Paulo chegou a Roma e ficou preso, mas ele ficou preso dentro de casa. Você já viu pobre preso dentro de casa? Você já viu pessoas que não têm nenhuma influência na sociedade ou na política com prisão domiciliar? Já viu? Não, meu filho. Pessoa para ter prisão domiciliar, ela tem que ter grana, porque quem pagava o soldado romano era ele. A pessoa para ter prisão domiciliar, ela tem que ter influência no meio da sociedade, influência política. Esse era Paulo. Mas quando Paulo passa pelo naufrágio, a gente faz pobre coitado. E quando ele fala, eu tenho que recomeçar aqui na ilha de Malta, ele começa por baixo, não por cima. Paulo era um grande engenheiro civil da época. Você sabe que Paulo ele fazia tendas para se manter.
E não era tenda, barraquinha, eu vou comprar barraca ali no Carrefour e vou armar. Não, não é isso não, gente, não é isso não. Ele era um grande engenheiro civil. Ele sabia das coisas. Falou assim, não, eu não vou, não. Pega uma serra elétrica, porque na verdade eu sou Paulo. Eu não vou catar graveto, eu não vou começar por baixo, eu vou começar cortando árvore. Não, pega lá um machado, chama mais umas 2 ou 3 pessoas para me acompanhar. Eu vou dizer se essa árvore é boa ou não, para a gente poder cortar e jogar na fogueira. Não. Ele vai recomeçar por baixo. Sempre existe, eu aprendo algo aqui, meu filho. Depois de um grande naufrágio, sempre existe um recomeço para as nossas vidas. Sempre tem um recomeço para as nossas vidas. Agora nós precisamos começar com as coisas pequenas. E olha só que interessante, ele diz assim, ó, verso de número 2, os bárbaros nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos, todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo, ele foi fazer a parte dele, gente. Olha só, estava chovendo e estava frio. Você olha assim para mim, pastor, você é burro. Eu posso até ter a cara de burro, mas não sou tão burro não. Eu sei que graveto molhado, ele não pega fogo. Você já viu graveto molhado pegar fogo? Não. Graveto molhado não pega fogo não, filho. Joga graveto molhado no fogo para você ver. Sabe qual é o nosso grande problema? Esperar o tempo favorável. Não, pastor, eu não vou catar graveto agora porque está chovendo. Graveto molhado não pega fogo. Para que eu vou pegar graveto molhado e tacar no fogo se não vai dar certo? Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Primeiro, eu não posso esperar o tempo da oportunidade, porque quem faz a oportunidade sou eu. Tem muitas delas que dizem, pastor, eu vou esperar assim quando eu ficar velho para ter uma experiência com Deus. É agora. As maiores experiências, por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos de adolescentes. Davi, ele é ungido rei de Israel quando ele tinha aproximadamente 16 anos de idade. José, ele teve os seus 2 sonhos e foi tirado da casa do seu pai quando ele tinha 17 anos de idade. João, o apóstolo do amor único que não foi martirizado, ele tinha de aproximadamente 14 a 16 anos de idade quando Jesus chamou para ser um dos seus apóstolos. Tem muita gente esperando o tempo favorável. O tempo favorável se chama hoje. O tempo da oportunidade é o agora. A gente não sabe se tem amanhã. Ele falou assim, eu não vou esperar o tempo passar não. Eu vou catar agora. E eu aprendo algo aqui. Sabe por que ele vai catar o graveto? Porque ele diz o seguinte, a minha parte quem faz sou eu. A gente está esperando muitas coisas de Deus. Coisas que eu e você precisamos fazer. Não, pastor, quem vai me fazer passar nessa faculdade de medicina é Deus. Não estuda não, para você ver. Quem vai me fazer passar nesse concurso para juiz é Deus. Não estuda não, para você ver. Não mete a cara não, para você ver. Não, pastor, porque quem vai assim, novamente, colocar esse amor pela pessoa... Tem umas coisas que a gente pede para Deus que só o sangue de Jesus. Deus já falou assim, meu filho, vai ler a Bíblia, porque eu já passei tudo. Por exemplo, alguém nos fere, alguém nos feriu, alguém nos magoou. E aí a gente está orando para Deus o seguinte, Deus, coloca perdão no meu coração. Deus já mandou você perdoar, meu filho, há muito tempo. Por que você está orando, mandando Ele colocar perdão no seu coração? Perdão não é uma emoção, perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Aí a gente está orando para Deus, Deus coloca perdão no meu coração. Aí Deus coloca amor para eu poder amar esse irmão mala aqui, porque tem uns irmãos mala aqui não, mas lá na minha igreja tem meu irmão, lá na minha igreja tem uns irmãos mala. Irmão mala sem alça, de papelão, cheio de pedra dentro num dia de chuva. É complicado. E a gente tem que amar, uai. Jesus não falou? Quando chegaram ali os doutores da lei, perguntaram lá em Marcos capítulo 12, verso de número 29, qual é o maior mandamento de todos? Ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e com todo o seu coração, com todas as suas forças. E ele diz, o segundo é, amar o próximo como? Eu tenho que amar, irmão. Eu tenho que amar essa pessoa chata, eu tenho que amar aqueles que me perseguem, eu tenho que fazer o quê? E a gente está assim, ai Deus, coloca a mão no meu coração. Gente, amor não é sentimento, amor é decisão. Amor não é sentimento, amor é uma decisão.
E a gente está pedindo para Deus umas coisas. Aí Paulo diz o seguinte: eu vou catar graveto, porque quem faz a minha parte sou eu. E agora eu vou fazer a minha parte, mesmo estando molhado, mesmo estando chovendo. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu creio. Eu sei quem é o meu Deus. E eu vou fazer a minha parte, porque Deus nunca falhou de fazer a parte dele. Quando foi que Deus falhou? Quando foi que Deus errou? Deus não erra, Deus não falha, e não é agora que Ele vai falhar com você, meu filho. Deus não vai te usar de experiência ou de cobaia para falhar com você, porque Deus não falha. Paulo diz: eu vou catar graveto, eu faço a minha parte, e Deus vai fazer a parte dele. Agora olha só, se você ler aqui os versos anteriores do capítulo 27, você vai ver que eles estavam sem comer há muito tempo. Estavam sem comer no meio da tempestade, até porque eles estavam jogando tudo para fora do navio. E depois vocês viram aí, eles passaram por um grande naufrágio, eles tiveram que nadar. Irmão, quem nada sabe. Eu já fiz natação, fazia natação até um pouco tempo atrás. Eu fiz polo aquático também. Gente, que coisa, parece que assim, a gente faz natação, quando a gente começa a nadar, parece que tem uns 2 metros de estômago para ser inaugurado depois. Dá uma fome, já viu? Quem já nadou sabe, rapaz, você sai da piscina, você sai da praia com uma fome. Fala assim: meu Deus, hoje eu como o boi inteiro, não é? Até o chifre eu como, o negócio está difícil. E eu fico imaginando esse povo, nadando, morrendo de fome, já sem comer, já há alguns dias. Mas quando eles chegam, ou quando eles chegaram ali na ilha de Malta, Paulo ele identificou a prioridade, aquilo que ele precisava em primeiro lugar. Sabe do que eu preciso? Eu preciso estar perto do fogo. A gente precisa entender qual é a nossa prioridade, porque muitas pessoas estão trocando prioridade. As pessoas estão colocando aquilo que era primário como secundário, e o secundário como primário. Se eu fizer uma pergunta aqui, você não precisa responder só mentalmente, não fala nada. Mas se a gente fizer uma pergunta aqui, e a pergunta for: o que você precisa hoje? A maior parte das pessoas vai pensar: preciso de um novo emprego, eu preciso de uma promoção, eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer a viagem dos meus sonhos, tudo relacionado a finanças. Sabe qual é o nosso grande problema? Nosso grande problema é que a gente está colocando aquilo que é secundário no lugar de Deus. Lembre-se, Jesus só é comparado a um Deus no Novo Testamento, a único Deus. E o nome desse Deus se chama Mamon, lá em Mateus capítulo 6. Quando ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de agradar a um e desagradar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, e as riquezas. Nós hoje estamos colocando prioridade, sabe por quê? A nossa carreira profissional. A nossa carreira profissional está em primeiro lugar. O nosso trabalho está em primeiro lugar. Nós estamos trocando, invertendo as prioridades. Nós estamos deixando Deus num cantinho, nós estamos deixando Deus de lado, nós estamos deixando as coisas do reino. É por isso que o próprio Jesus avisou e falou assim: ó, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos buscando carreira, nós estamos buscando mais dinheiro, nós estamos procurando promoção, nós estamos procurando casa nova e estamos deixando Deus de lado. Tem consumido o nosso tempo. Não temos mais tempo de devoção com Deus, não temos mais tempo de meditação, não temos mais tempo de oração. O povo não consegue mais se reunir. A igreja não consegue mais se reunir para orar, porque aquilo que é secundário está tomando o tempo daquilo que é primário. E eu preciso identificar. O que eu preciso? Paulo identificou, gente. Eles precisavam comer? Precisavam. Precisavam se alimentar? Precisavam.
Eles estavam fragilizados? Estavam. Mas Paulo falou assim, cara, está frio, nós nadamos no mar gelado, nós estamos com as nossas roupas molhadas, e você sabe muito bem que não vamos muito longe não, mas até o início do século passado, as pessoas ainda morriam de tuberculose. Paulo falou o seguinte, rapaz, se eu não for para perto do fogo, eu estou lascado, eu estou morto. Eu preciso estar perto do fogo. Escolha as pessoas e escolha o lugar para você estar. Escolha bem quem vai estar perto de você. Ei, vou repetir, escolha bem quem vai estar perto de você, porque essas pessoas podem te deixar fria ou quente. Quer ver um exemplo? Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33, ele vai dizer, não vos enganeis, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Tem muita gente que começa a vir para a igreja e tal, não sei o que, participa de congresso, e vem em escola bíblica, não sei o que, PPP, mas aí chega em faculdade, um monte de besterol no ouvido, chega no dia do trabalho, na segunda-feira, um monte de idiotice no ouvido, e aí vai. Não se esqueça disso, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Aí você diz, pastor, sabe, no domingo eu sou assim e tal, mas quando eu chego, cuidado com perto de quem você vai estar. Paulo escolheu o que ele precisava naquela hora e perto de quem que ele precisava estar. Ele precisava estar perto do fogo. Olha só o que o salmista vai dizer no Salmo de número 1. Ele começa dizendo, bem-aventurado, feliz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Opa! Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Todos nós estamos em busca da felicidade, ou não é verdade? Nós estamos em busca da felicidade. Agora, se você quer ser feliz, cuidado perto de quem você vai estar, meu filho. Tem gente que rouba, é ladrão da tua felicidade, é ladrão da sua alegria, é ladrão da paz da tua casa. Cuidado perto de quem você vai estar. Paulo escolheu estar perto do fogo. Eu não posso chegar perto de pessoas que irão aumentar os meus problemas, eu preciso estar perto de pessoas que irão me motivar, pessoas que irão, sabe, acender uma chama no meu coração, pessoas que realmente, sabe, vão trazer fogo para a minha vida. Agora o que é interessante é o seguinte, olha só, diz aqui no verso de número 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-lhe a mão. Só que interessante, Paulo estava fazendo tudo certinho, tudo corretamente. Pegou, vou recomeçar, foi catar graveto, foi jogar no fogo. E aí a Bíblia, imagina a cena, quando ele está indo em direção ao fogo para juntar, para jogar o graveto, a Bíblia diz então que veio uma víbora e prendeu-lhe na mão. Interessante, gente. Você já viu que tem gente que é assim? Pastor, se for de Deus vai dar tudo certo. Você já viu gente falando assim? Se o negócio for de Deus vai cair aqui na minha mão. Não é assim não, meu filho, você está muito enganado. Você quer saber se as coisas são de Deus ou não? Primeiro, se tiver muita crítica é de Deus. Se tiver muito obstáculo é de Deus. Porque até a gente chegar num lugar de milagre, até a gente chegar no lugar da bênção, Deus vai forjando o nosso caráter através de problemas, através de dificuldades. Aí, pastor, porque antes ninguém criticava, meu filho. Ei, deixa eu te explicar algo aqui, você não quer fazer nada? Porque sempre vão existir os críticos de plantão para criticar aqueles que estão fazendo. Você já viu alguém criticando o camarada que mora debaixo da ponte? Nossa, que raiva dele, rapaz, tem uma raiva daquele cara que mora debaixo da ponte, olha só, gostaria tanto de morar ali, já viu? Eu nunca vi. Agora, se o camarada chega de Hilux, essa 4, aí tem um casarão ali, e não sei o que, mora numa cobertura, rapaz, esse cara é ladrão. Ninguém ganha dinheiro assim não. Meu filho, é assim. Quem não faz, quem não consegue, quem não alcança, sempre vai criticar aqueles que têm alguma coisa. E eu aprendo algo aqui, gente. Tão interessante. A Bíblia diz então, Paulo estava indo, mas mesmo assim tinha obstáculos, mesmo assim tinha dificuldades.
E sempre vai haver obstáculos e dificuldades na nossa trajetória para o caminho do milagre. Sempre vai existir. Sempre vai ter um problema, mas a gente não vai parar. A gente não pode parar. Paulo não desistiu, Paulo não parou. A Bíblia diz então aqui que quando Paulo estava indo chegar até a fogueira para jogar ali os gravetos, então veio a víbora. Quer ver uma coisa aqui? Olha só que coisa interessante. Para Paulo vai falar isso. 1 Coríntios capítulo 16, verso 8 e verso 9. Ele diz assim: ficarei em Éfeso até o dia de Pentecostes, porque uma grande e oportuna porta de trabalho se abriu para mim, mas são muitos os meus adversários. Grife isso bem na sua Bíblia. Você quer saber se é uma grande e oportuna porta de trabalho para você? Você quer saber se é de Deus? Vai ter adversário, não vai ser pouco não, vai ter muito. O próprio Paulo falou. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Ficarei em Éfeso até o dia de Pentecostes. Por quê? Uma grande e oportuna porta de trabalho se abriu para mim. Mas são muitos os meus adversários. A porta é grande? É. A porta é de Deus? É. Mas tem dificuldade? Tem. Tem um obstáculo? Tem. Tem crítico? Tem. Tem olho grande? Tem. Tem problema? Tem. Vai ter, meu filho. Mas vai falar que não é de Deus? Tem gente que é engraçado. Tem gente que chega na igreja, está desempregado, aquela coisa toda, não sei o quê. Aí ora, faz campanha, sobe um monte, vai no vale, vai não sei mais aonde, coloca o nome na boca de sapo, e assim vai. Faz de tudo. Aí o camarada consegue emprego. Aí está lá, achando que o negócio vai ser fácil, né? Aí começa a trabalhar isso aqui, daqui a pouco, pastor, sai daquele emprego. Por quê? Não, pastor, porque tinha muito olho grande em cima de mim. Filho, manda o povo fazer dieta fácil. Olho gordo é dieta, pronto, acabou. Só vai ter, gente. Pastor, porque tinha muitos problemas. Vai ter, gente. Não é porque a porta é de Deus que não vai haver problemas e dificuldades. Muito pelo contrário, nós vamos passar por problemas e por dificuldades. Aí diz assim, ó. Agora, sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz então que Paulo, ele continua prosseguindo, Paulo não para. A víbora estava na mão dele, e aí tem muita gente que agora para. Pastor, eu vou parar porque as dificuldades estão grandes. Pastor, eu vou parar porque Satanás se levantou contra a minha vida. Você sabe que tipo de Deus? Você está comparando o seu Deus com a força das potestades dos principados? Você está comparando o seu Deus com demônios? Que tipo de Deus você serve, meu filho? Que é seu Deus? Quem que você adora? Pastor, eu vou parar porque os problemas... É assim, meu filho. Os problemas vão aumentar. Satanás vai se levantar, os demônios vão se levantar, vão tentar acabar com tudo. Mas nós vamos prosseguir para o lugar da nossa bênção. Eu não vou parar. É exatamente isso que Paulo faz. Ele diz: eu não vou parar. A víbora está no meu braço, mas eu tenho um lugar de destino. Meu destino é estar perto do fogo. Eu não vou parar. Eu preciso lançar o graveto no fogo. E olha só que interessante. A Bíblia então vai dizer algo aqui. E diz o seguinte: e Paulo vai e ele sacode a víbora onde? No fogo, meu filho. Você sabe muito bem que serpente na Bíblia, ele tem um simbolismo de Satanás. Quem estava lá no jardim do Éden em forma de serpente? Quem estava? Satanás. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem algumas coisas que estão nos prendendo. Tem algumas coisas que não estão nos deixando romper. Você já tentou de tudo, você já fez de tudo, mas eu preciso entender que eu preciso fazer a coisa da maneira certa. A Bíblia diz que ele não simplesmente pega e sacode, eu vou tirar essa víbora, não. Ele continua, sabe por quê? Porque ele sabia que a víbora tinha medo do fogo. Deixa eu te dizer algo aqui. Você quer acabar com algumas coisas que tem te prendido? Algumas coisas que não tem deixado você romper e crescer? Ora mais, busca a presença de Deus, busca o fogo de Deus, ora mais, jejua mais, medita mais na palavra,
eu quero ver se essa coisa que lhe prende, se esse pecado, se esse vício vai continuar prendendo a tua vida. Vai para o fogo. Pastor, o que isso tem a ver? Vamos lá, vamos entender? Eu só vou ler aqui para você. Levítico capítulo 6, verso de número 12 a 13. E a gente vai entender o que significa esse fogo, porque tudo tem um significado aqui, uma simbologia para a gente entender, porque nós estamos falando de coisa espiritual. Eu não vim aqui para te contar uma historinha. A Bíblia toda, por trás dela, tem coisas tem princípios espirituais para a nossa vida, tem ensinamentos espirituais. E o que esse fogo significa? Levítico capítulo 6, verso de número 12 a 13, olha só que interessante, quando Deus manda Moisés falar com o sacerdote, com o irmão dele, Arão, e com os filhos dele, diz o seguinte ali em Levítico 6, 12 e 13, diz assim, ó, o fogo sempre arderá sobre o altar, e ele não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha todas as manhãs. O fogo arderá continuamente e não se apagará. Que fogo é esse? Vou te falar que fogo é esse. Levítico capítulo 9 vai dizer que na consagração do tabernáculo de Moisés no deserto, quando eles colocam um sacrifício, o primeiro fogo que cai no altar é um fogo que vem do céu. Segundo Crônicas capítulo 7, consagração do templo de Salomão, quando eles vão consagrar, colocam o sacrifício no altar, a mesma coisa acontece que aconteceu na época do tabernáculo. O primeiro fogo que consumiu veio do céu. Existiram dois caras desinformados, Arão, filhos de Arão, Nadab e Abiú, no capítulo 10 de Levítico, se não falha a memória, que eles colocaram fogo estranho e acenderam incenso com fogo estranho, que eles mesmos haviam acendido. Meu filho, a gente não pode forjar aquilo que vem de Deus, tem coisas que só vêm de Deus para as nossas vidas, é Deus quem vai fazer. Tem muita gente que está forjando uma espiritualidade, tem muita gente forjando coisas que Deus, é só Deus quem pode realizar e nos dar. O primeiro fogo do tabernáculo veio do céu. O primeiro fogo do templo veio do céu. E eu preciso compreender isso. Agora olha só que interessante. Levítico capítulo 6, eu li para você, verso 12 e 13, diz assim, o fogo arderá continuamente, e é dever, é ofício do sacerdote, todas as manhãs, colocar lenha na fogueira para não apagar. Tem muita gente que já apagou o fogo. Tem muita gente que se converteu há 30, 40 anos atrás. Rapaz, o camarada evangelizava até para o microfone. Ele não podia ver um poste na rua que queria falar de Jesus. Hoje a pessoa não fala mais de ninguém, hoje a pessoa não fala mais sobre o plano da salvação, hoje a pessoa não discute mais as coisas concernentes ao reino de Deus, está falando sobre política, está falando sobre Lava Jato, está falando sobre o problema de Petrobras, está falando sobre o problema que está acontecendo aí em tudo quanto é lugar, está falando sobre os problemas econômicos, a crise na Europa, e assim vai, e não fala das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele diz, é ofício do sacerdote, Pedro vai falar, que hoje nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esse sacerdote, a obrigação, sabe, de colocar essa lenha todos os dias, todas as manhãs, para que o fogo não se apague, é obrigação nossa. E tem pessoas aqui, meu filho, que são crentes há muito tempo e que já deixaram esse fogo se apagar. Estão vivendo uma vida de religiosidade. Não, eu vou para a missa evangélica hoje na Igreja Batista aqui da BAM, porque tem que ir. Porque domingo eu aprendi desde sempre, desde 1730, que eu tinha que ir para a igreja e tudo mais, todo domingo pela manhã, domingo à noite eu vou. E aí venho como um zumbi. Faz todo o ritual, mas o fogo já se apagou há muito tempo. Não tem mais aquela paixão por Deus, não tem mais aquele amor por Deus, não tem mais um amor pela meditação da palavra de Deus, não tem mais um amor pela oração.
pela busca, pelo jejum, de se aprofundar em Deus. Estamos vivendo na superficialidade daquilo que Deus tem para nós, porque deixamos o fogo se apagar. O fogo se apagou. Mas Paulo diz o seguinte: eu vou continuar, eu vou dar prosseguimento, e eu vou sacudir essa vibra, é no fogo, porque eu sei que é no fogo de Deus que a minha vida é renovada, eu sei que é na presença de Deus que a minha vida é restaurada, é no altar do Senhor, e Ele mesmo vai falar isso em Romanos capítulo 12, verso de número 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso entregar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só quando eu entrego na totalidade, só quando eu entrego todas as áreas da minha vida a Deus, e coloco isso no altar de Deus, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos ver esse fogo acendendo novamente, nós vamos ver esse fogo caindo do céu, esse fogo para contagiar outras pessoas, esse fogo para falar do amor de Deus, esse fogo da paixão por Deus novamente. E é exatamente isso que Paulo faz. Ele diz o seguinte: pela minha força eu não vou conseguir, sozinho eu não consigo, mas existe algo que está me prendendo, existe algo que não está me deixando romper na vida espiritual, existem coisas que não nos deixam romper na nossa vida, mas eu não posso parar. Você já tentou de tudo, você já fez de tudo, já tentou psiquiatra, já tentou psicólogo, já foi em cartomante, já foi em tudo quanto é lugar, já foi em mãe, já foi em pai de santo, já foi em tudo, e até agora não resolveu. Eu aprendo algo aqui: existem coisas que nós só conseguiremos ficar livres se nós sacudirmos no fogo da presença de Deus. E ele diz assim, e eu vou terminar. Porém, verso 5, porém ele sacudindo o réptil no fogo, ele não sofreu nenhum mal, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Todo mundo viu o mal na vida de Paulo, todo mundo viu a tragédia que estava acontecendo. Mas é sempre assim, meu filho, não fica chateado não, é sempre assim, o povo é assim, né? E o povo está incluído eu e você, né? Todos nós somos assim. Está acontecendo mal, está acontecendo tragédia, está todo mundo. Vamos esperar o que vai acontecer? Gente, a serpente havia picado Paulo, e aqueles bárbaros sabiam, aqueles bárbaros conheciam bem sobre a serpente. Nós estamos falando de pessoas que estavam ali, que moravam ali, que conviviam com isso. Eles sabiam que aquela serpente era uma serpente venenosa, era uma víbora venenosa, e era uma víbora que matava em poucos minutos. Tanto é que eles disseram, já deram parecer: vamos esperar, porque se ele não cai morto, ele vai inchar. Nós conhecemos essa víbora. Ninguém que é picado por essa víbora continua vivo. Vamos esperar, porque o mal vai acontecer. Vamos esperar, porque a vida dele vai ser dizimada. Vamos esperar, porque a vida dele vai acabar. Tem gente assim. Tem gente que está só esperando a sua família acabar, tem gente que só está só esperando sua empresa afundar, tem gente que só está esperando seu casamento terminar, tem gente que só está esperando, sabe, o mal sobre você, tem gente esperando. E não só isso. E eles começaram ali com um fuxico, com um boato: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Avisa lá, Paulo, vai morrer, ó. Avisa lá, porque, ó, ei, não só isso. Está vendo aí? Salvo do mar, a justiça não deixa viver. Tragédia. Sabe o que eu aprendo aqui? Os naufrágios da nossa vida irão nos preparar para as serpentes peçonhentas que nós iremos enfrentar lá na frente. Esse naufrágio
que muitas vezes eu e você passamos pela jornada da nossa vida, pela caminhada da nossa vida, vai nos preparar para as serpentes que já estão nos esperando no futuro. É Deus preparando a nossa vida para lutas maiores. Agora, nos lugares das maiores lutas, nós obtemos os nossos maiores milagres. Sempre foi assim. A luta está grande, a dificuldade é grande, mas pode ter certeza que vai ser algo grande, algo exponencial que Deus está preparando para a sua vida. Aí ele diz: Godi, vamos esperar, vai morrer. Aí ele não morreu, ele não morre. E olha que interessante, aí a Bíblia diz assim: então eles tiveram que mudar o parecer. Quero te dizer algo aqui, meu filho. Tem gente que é desacreditada pela sociedade, desacreditada pela família, E esse camarada aí não tem mais jeito não. Esse aí, rapaz, isso aí eu já vi muito, rapaz, já tentou, não, isso aí não tem solução para a vida dele não. Quero te dizer algo aqui, meu filho. Quando nós estamos perto do fogo, as pessoas que espalharam notícias ruins sobre a nossa vida, pessoas que não acreditavam em nós, pessoas que achavam que a gente não ia dar em nada, eles vão ter que mudar o parecer a teu respeito. Mudaram o parecer. E agora? Agora ele é um Deus. Diz assim, e eu vou terminar. Eu gostaria que você ficasse em pé com sua Bíblia aberta, por favor. Verso de número 8, diz assim: aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Algumas tragédias na nossa vida acontecem para que as pessoas possam ver e depois pedir a nossa ajuda. As pessoas só foram até Paulo pedir oração pelo pai do governante daquela ilha, porque Paulo havia sobrevivido a uma picada de serpente venenosa. Pessoas vão chegar até você porque você enfrentou lutas, mas você passou por essas lutas porque Deus te ergueu em meio às tempestades da vida. E diz assim, ó: à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. E eu termino e digo aqui: Paulo chega nessa ilha sem nada, mal, com a sua roupa do corpo, provavelmente rasgada por ter que nadar em lugares ali rochosos, perto ali, era a geografia daquele lugar, provavelmente com um pedaço de roupa, chegou naquela ilha depois de um grande naufrágio sem nada, mas ele não saiu daquela ilha sem Deus o honrar. Ei, nos lugares de maior tragédia da sua vida, Deus vai honrar você. Nos lugares aonde você foi envergonhado, Deus vai te dar dupla honra. Cheguei sem nada, mas eu não vou sair sem nada. A Bíblia diz: então nos colocaram no novo navio e nos deram muitas honrarias e colocaram tudo o que era necessário. Chego sem nada, mas eu saio honrado pela graça e pelo poder de Deus dessa ilha. Feche teus olhos, quero orar com você. Talvez você esteja vivenciando esse tempo de ilhas na sua vida, lugares onde você só está esperando, sabe, a situação mudar, a situação passar. Talvez você esteja vivenciando esse tempo de caos na sua vida, sabe, talvez você tenha passado por um grande naufrágio, você está olhando de um lado para o outro e diz: não tem mais nada, eu só vejo de um lado água e do outro água, isso é uma ilha.
pequeno pedaço de terra cercado por águas de todos os lados. Eu não vejo mais solução. Mas eu quero te dizer algo: continue honrando a Deus, esteja perto do fogo de Deus, não deixe esse fogo se apagar. Fale com Deus: ah, Deus, poxa, tanto tempo eu já na igreja, tanto tempo eu tenho servido. Sabe, o evangelho em Cachoeiro da Pemirim chegou através da minha família. O que eu faço, Deus? Mas só que eu não estou mais sentindo isso. O que eu preciso fazer? Nós precisamos catar graveto. Nós somos uma fábrica de pecado, gente. E toda manhã nós precisamos colocar essa lenha na fogueira para acabar com esse pecado, aquilo que tenta nos consumir, aquilo que tenta acabar com os projetos, aquilo que tem tentado acabar com os planos e com os sonhos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos continuar a estar sempre perto deste fogo e deixar que este fogo arda continuamente no altar do nosso coração. Assim como no tabernáculo, assim como no templo, o fogo veio de Deus. É Deus quem faz. Hoje nós somos templo do Espírito Santo e precisamos falar: Deus, acende novamente este fogo que um dia ardeu na minha vida, esse fogo que me dava paixão pela Tua palavra, esse fogo, Deus, que não trazia as pessoas para a igreja porque via um pregador de fora, porque via uma banda de fora, mas porque a Tua presença estará naquele lugar. A presença de Deus, é o fogo de Deus. Quantas pessoas deixaram esse fogo se apagar, estão vendo essa chama se esvanecer. Eu quero que você feche seus olhos. Você não souber a letra dessa música, você ouça, que você medite, que essa seja a sua oração. Nós vamos cantar Senhor formoso é, e nós vamos falar: Senhor, acende novamente essa chama que um dia brilhou, vem brilhar, vem limpar, porque o fogo de Deus faz isso, Ele nos limpa, nos purifica, vem brilhar, vem limpar, vem resplandecer, essa chama que um dia brilhou. Eu quero sair daqui apaixonado por Senhor, eu quero sair daqui deste lugar, eu quero que a minha vida dê uma guinada. Eu quero me preocupar mais com as coisas do reino. Eu preciso buscar mais as coisas de Deus. Eu preciso ter mais tempo de comunhão com o Senhor. Eu preciso trocar as minhas prioridades, colocar realmente o Senhor em primeiro lugar, deixar o meu trabalho, sabe, em segundo plano, deixar minha carreira, os meus sonhos. E eu quero viver os teus sonhos, Deus.